Rapaziada, vamos dar uma olhada agora na possível escalação do Flamengo, né? Que dizem que vai jogar com o time titular para enfrentar o Vasco hoje. E claro, né? Vamos dar aquela zoada também no Palmeiras, porque o Palmeiras foi 1, 2, 3, foi 4, cara. O Palmeiras tomou de 4-0 pro Novo Horizontino e não dá para perder a piada, né? Tem clássico dos milhões, aquele encontro que todo mundo adora entre Flamengo e Vasco da Gama, Maracanã. O Flamengo, pelos resultados do time sub-20 na competição estadual, vai com os titulares para realmente encarar de igual para igual o Vasco. Tem que ganhar hoje, hein, Flamengo? Tem que buscar. A reserva o primeiro clássico desta edição do Campeonato Carioca. No Maracanã, a partir das 9h30 da noite, Flamengo e Vasco se enfrentam vivendo momentos distintos. Enquanto o rubro-negro quer vencer a primeira na temporada, o Gigante da Colina quer manter a invencibilidade. Do lado rubro-negro, a pressão por um resultado positivo é tão grande que foi necessário mudar o planejamento previamente definido para tentar corrigir a rota. Em uma reunião realizada na última tarde no Ninho do Urubu, o presidente Luiz Eduardo Batista determinou que o time principal deveria ser escolhido por conta dos maus resultados no estadual. O Fla é o lanterna do seu grupo, com apenas um ponto conquistado. E se o campeonato terminasse hoje, seria necessário atuar em um quadrangular para evitar o rebaixamento, além de ter 2 datas a mais no calendário. Por isso, o Flamengo, que entra em campo logo mais, deve ter Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Do lado do Que time. Cante e Ryan. A negociação com o Bournemouth da Inglaterra avançou e o jovem não joga mais pelo Cruz Maltino. Agora, resta apenas a assinatura do novo contrato. Os valores finais giram em torno de 35 milhões de euros. E a vontade do atleta falou mais alto. O Vasco fica com 70% deste valor, cerca de 25 milhões de euros, 150 milhões de reais. Com isso, o Gigante da Colina deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David ou GB. Invicto na temporada, o Vasco deseja melhorar o retrospecto diante do rival. A última vitória diante do Fla foi ainda em 2023, também pelo Campeonato Carioca. Abre o olho, Vascão. De gente grande, não deu certo. O Flamengo tentou fazer essa alternativa, já que foi para o Mundial, final do ano, precisava dar uma folga, fazer uma pré-temporada mais completa, só que os resultados não vieram e agora a diretoria mandou time titular para enfrentar o Vasco, que tem uma baixa considerável. O Bournemouth da Inglaterra negociando com o Vasco para levar o Ryan, que é um jogador que todo mundo está de olho e deve estar se transferindo. Então eu pergunto para vocês, tem favorito para hoje? Tem, Rona? Favorito? É. Se for o time o completo Mengão. do Flamengo, é o Flamengo. Não tem como. Agora, não tem como dizer que o Flamengo começou a temporada mal, errado. O planejamento foi esse. Eu acho que o treinamento, que era também para a equipe principal, ele foi feito em 2 semanas, que é o tempo ideal. São 15 dias aí, se você for olhar na tabelinha aí, 15 dias para você trabalhar bem com essa turma. Então não tem como reclamar. E ele também pode observar a molecada. Aí você vai olhar a tabela, tá lá embaixo, mas não condiz com o que é o Flamengo. Então é só ter calma que hoje, e o Vasco tem que jogar a vida hoje. Senão perde de muito. Eu tava olhando essas prévias dos dois. Com certeza, cara. Giovanelli aqui disse o que é pra ser dito. O Vasco tem que jogar bola hoje, porque o Flamengo, o primeiro jogo do ano, vai vir querendo destruir, cara. Aqui, ó, é Mengão, não tem jeito. Lados, é bem interessante. A gente não sabe que time exatamente o Flamengo vai levar a campo, mas tem hoje bastante opções para o Felipe Luiz, para ele poder fazer a estreia desses titulares. Cicinho, o Flamengo precisa do resultado. Claro que o Vasco também está de olho na competição, mas o Flamengo quer evitar esse quadrangular, ter que de repente jogar mais partidas, então agora é vencer ou vencer. O Flamengo entra em campo exatamente para tentar eliminar um grande problema, né? Que seria jogos a mais. Talvez não, né? Com certeza o que não estava no script
do técnico e da diretoria era o quê? Eram os resultados negativos, como aconteceu, pelo menos o Flamengo pontuar melhor, né? E descobrir algum jogador em condições de estar ainda mais auxiliando no elenco. Não foi o que viu pelo desempenho dos atletas, mas assim, o Flamengo entra como favorito, mas do outro lado tem o Vasco, e o Vasco sempre é uma pedra no sapato do Flamengo. Então, é uma grande possibilidade do Vasco trazer uma grande preocupação para o Flamengo, mas em contrapartida vai pegar um Flamengo motivado para tentar sair dessa situação. Então, acredito que a expectativa vai ser de um grande jogo, mas o favoritismo ainda é do Flamengo. E o jogo aberto faz aquele giro pelos... E não é querendo ser soberbo não, mas o Vasco ele dá jogo difícil pro Flamengo. Só que a única coisa que me vem na cabeça é o famoso 6-1. Lá o Vasco deu muito trabalho, por quê? Não deixou o Flamengo fazer 7-1, não deixou fazer o placar do Brasil e Alemanha. Então pra mim isso aí é uma coisa, né, complicada, é uma pedra no sapato, tinha que deixar de fazer 7. O assunto aqui é Flamengo, mas não tem como perder a piada, né? Vamos dar uma olhada porque o Palmeiras tomou uma goleada, detalhe, com o time praticamente principal, né? Então vamos ver isso aqui, né? O próprio Piquerez falando, não tem nem o que falar, né? Depois de um vexame desse, mas vamos dar uma olhada. Time como o Palmeiras. Agora, tem o Piquerez falando. Vamos ouvir o Piquerez para a gente já emendar, continuar com o assunto aqui sobre responsabilidades e o que o Palmeiras vai ter que administrar para frente aí em relação a esse resultado. Vamos lá. A verdade é que foi uma vergonha o que aconteceu hoje. Um time totalmente desconhecido dentro do campo, jogamos com medo, ninguém queria pegar a bola, infelizmente aconteceu isso, a gente agora tem que trabalhar muito, é um golpe muito duro que recebemos, mas o próximo jogo é clássico de São Paulo, nossa casa, assim que temos que virar a página, engolir essa derrota muito forte que aconteceu hoje e novamente pedir desculpa e o time a verdade é que hoje foi uma vergonha. Quando toma... Ô, Capita, você já perdeu. Eu vou até perguntar, usar a tua experiência de jogador para depois ouvir o Pedro e a Nath. Quando você toma 4-0 no lombo, depois de... Olha só, e você tá jogando diferente. Você tá jogando com o Novo Horizontino, que é um time que é estruturado, tudo. Mas... você já uma diferença, né? E você já colocou os caras para jogar. Ou seja, já começou a colocar os seus principais jogadores. Que reflexão que fica, principalmente olhando o jogo de ontem, pro vestiário? Como é que fica? Porque a informação que tem... Fica feio, velho. Fazer o pacto pela vitória, não, mas como é que é? Mas não fizeram no passado também? Assim, é lógico que o Piquerez falou, colocou a palavra, né? Mas eu não concordo muito com a palavra medo, né? Eu acho assim, se o Palmeiras tiver medo de jogar com todo o respeito contra o Novo Horizontino, pelas ambições que o time tem, por a bagagem que esses jogadores têm, soa um pouco estranho para mim. Eu acho que é desinteresse, sabe? Quando você vai para um jogo, você acha que tem um time melhor, mais capacitado, que você vai vencer a qualquer momento. E aí as coisas, por conta de você enfrentar um adversário qualificado, as coisas começam a escapar das suas mãos, você não consegue mais encaixar o posicionamento e começa a entender que vai passar vergonha, que o ritmo, que o giro está indo de um outro jeito, que tem um adversário que está muito interessado. E eu, assim, Edu, eu joguei dos dois lados, né? Eu joguei do lado do Novo Horizontino, defendi a camisa da Ponte, quando jogava contra Corinthians, Palmeiras. E joguei também vestindo uma camisa de Corinthians, de Flamengo, contra times que tinham um objetivo de pontuação e de se apresentar, né? A gente fala muito sobre o estadual fala sobre isso também. Fala sobre a maneira como o grande encara e como o menor, entre aspas, que eu coloco aspas porque eu respeito todos os clubes, como eles encaram, né? Então, assim, para o Novo Horizontino é o jogo da vida. É você jogar dentro da sua casa, com o apoio do seu torcedor, com os seus familiares olhando, enfrentando um gigante como o Palmeiras. E quando você não se interessa pelo jogo, quando você não se dedica pelo jogo, como o Palmeiras se dedica, por exemplo, enfrentando grandes adversários, você corre o risco de passar uma vergonha como essa. Não é normal de acontecer, né? Tanto que os números estão aí, acho que desde 2015, como foi falado, o Palmeiras não toma uma goleada como essa, mas ela pode acontecer quando você não se interessa. Tem que respeitar o adversário e se interessar pelo jogo, independente do adversário que você está enfrentando. Agora, como você olha para isso? Você pode sentir muito baque, você pode se abater, você pode demorar tempo para assumir essa pancada e para virar a página, mas eu acho que o Abel, conhecendo o Abel e conhecendo esse elenco do Palmeiras, vai ser muito usado esse resultado para jogos pela frente e talvez isso tenha
lado positivo, que é a vergonha na cara, entender a maneira como você entra em campo, e nos próximos jogos a gente vai, o palmeirense pode ver um Palmeiras que ele está mais acostumado a ver dentro do campo. Não é nem questão de qualidade, porque se a gente chegar aqui e falar, não, o time do Palmeiras é ruim, o time do Palmeiras vai brigar por nada, a gente vai queimar a língua, porque em alguns momentos falamos sobre isso, e o Palmeiras continuou brigando no decorrer da temporada pelos títulos, ganhando ou não, mas continua brigando forte contra os seus adversários. Mas é um jogo que é uma exceção para o palmeirense, é uma exceção para esse trabalho do Abel, mas que acontece, como eu falei, quando você não se interessa da forma correta no enfrentamento contra um adversário. E os muros... E, cara, não tem jeito. Ah, jogou com medo. Se tá com medo do Novo Horizontino, imagina quando trombar com o Cruzeiro, com o Flamengo, né? Porque o Flamengo já causa pesadelo nos palmeirenses. Aí vai ser doideira. Isso é o acúmulo Eduardo, do que foi a beleza! temporada passada e do que foi a temporada retrasada. Porque o Palmeiras, o último título foi o Campeonato Paulista de 2024, e aí eu não estou justificando, passando pano nem nada. Quem fez tem que responder pelo que fez. Isso é crime, né? Perante a lei, isso é crime. Tem imagem, hoje em dia as ruas têm câmeras, dá para correr atrás disso aí. Torcedor do Palmeiras, ele começa a ficar num nível de insatisfação enorme porque vê o time que continua estruturado, com uma ideia ali com o seu treinador, que é raro acontecer e que já foi muito vitorioso, começar a patinar. Na hora que tem que fazer alguma coisa diferente, não consegue. Eu acho que isso é mais acúmulo do que propriamente a partida de ontem. Porque ontem... Eu repito aqui, começo de temporada pra mim, ele sempre tem um asterisco. E rapaziada, é complicado, né? Dia de jogo do Mengão, Mengão titular, jogando aí, eu acho que vai ser titular, né? A primeira partida do ano, um clássico, e do outro lado o quê? O Palmeiras tomando 4-0. Cara, isso aqui não tem coisa melhor, né? Então vamos esperar o jogo do Mengão hoje, vamos zoar o Palmeiras, né? Porque o Flamengo tá na lanterna, tava jogando com o Sub-20, mas o Palmeiras não tá titular. Tinha 7 titular em campo, cara, vai chorar em outro lugar, e já estão pichando até muro, meu Deus, aí é sacanagem, né? Mas diz aí o que tu acha, o que tu espera do Flamengo, o que o Flamengo vai arranjar no jogo de hoje, comenta aí pra gente trocar uma ideia.